Estamos aqui na sede da Fé Comércio Sesc, em Porto Alegre, onde aconteceu durante todo o dia o evento Jovens em Campo da Farsul. Pela manhã palestras, à tarde mais palestras, mas nós tivemos também, agora há pouco aqui, já é quase final de tarde, a transmissão de cargo da nova diretoria da Comissão Jovem da Farsul. Sai a Fernanda Guelli e entra a Suzana Garcia nessa comissão, sempre muito valorizada pela Farsul, inclusive muito valorizada hoje na fala aqui do presidente Gideão Pereira, ao dar posse a Suzana e agradecer ao trabalho que a Fernanda fez, que foi realmente um trabalho de exceção, um trabalho que merece todos os aplausos. A Fernanda que vai agora para a CNA, que é a Confederação Nacional da Agropecuária, também integrar essa comissão jovem. Palestraram aqui o ministro Aldo Rebelo, pela ordem, o ex-ministro, Aldo Rebelo, falou também Caio Coppola, da CNN, que é comunicador e influencer, e também o deputado Zucco, ele que preside a comissão de inquérito, parlamentar de inquérito, a CPI do MST. Falei com eles e falei também com a Fernanda que sai e com a Suzana que entra em entrevistas que a gente roda agora aqui no nosso canal. O senhor trouxe uma mensagem de brasilidade, né? Parece que é mais do que isso, esse recado importante, que é importante ser brasileiro, né, ministro? Exatamente, o Brasil precisa proteger os seus interesses, que são econômicos, culturais, comerciais. O Brasil precisa valorizar a sua história, a sua memória. E boa parte dessa história, dessa memória, dessa economia e dessa cultura está precisamente no campo, no mundo rural, que é o mundo que deu origem ao nosso país. Ministro, qual é o retrato que dá para a gente fazer do Brasil nesse momento, durante até esse conturbado momento político que a gente está vivendo ainda, né? O que ajuda no retrocesso, ou pelo menos no não avanço do Brasil melhor? Eu acho que o Brasil vive uma ausência, que é a ausência de um projeto nacional de desenvolvimento, de crescimento da economia. Esse projeto foi substituído por uma guerra ideológica, uma guerra política, uma guerra cultural que não nos leva a lugar nenhum, por divisões falsas do país. E acho que é isso que precisa ser superado. O Brasil precisa reencontrar o caminho da união, mas da união em torno de um objetivo, que é o país voltar a crescer com distribuição de renda e com democracia. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos falar com essa gurizada aí, passar essa visão, né? Fora da caixa, às vezes que a mídia tradicional sempre, de uma forma muito convencional, traz essa comunicação já antiga, né? E é bom fazer o pessoal olhar de um outro modo também, né, Caio? Sim. Acho que a minha preocupação aqui hoje, né, nesse evento da Farsul Jovem, era compartilhar aqui com enfim, esses novos expoentes, né, do agro brasileiro, desse agro jovem, os desafios, principalmente os desafios de comunicação relacionados aí à atividade. Então, primeiro, a questão do enfrentamento das narrativas externas, que assim, a gente poderia resumir que é um protecionismo comercial travestido de discurso ambiental. Então, as forças que estão por trás disso e como repelir esse discurso utilizando dados, informações, enfim, a realidade dos fatos, principalmente sobre preservação ambiental, sobre produtividade e o papel, né, do agricultor brasileiro nisso. Então, esse é um ponto. E também, num segundo momento, os desafios de comunicação interna, né, de conscientizar a população brasileira também sobre a realidade, né, do agro e, de certa forma, fazer o Brasil abraçar o seu destino, a sua vocação para ser um celeiro do mundo, né, e de como isso atende ao interesse nacional por valorização cambial, controle de pressão inflacionária, enfim, aumento, né, na demanda de alimentos, né, uma questão até do ponto de vista nutricional muito importante. Então, falando bastante sobre como que a gente pode enfrentar toda a desinformação que por um motivo ou por outro, seja uma agenda econômica externa, sejam questões políticas internas, como que a gente consegue fazer frente a isso, né? E sempre usando como base
a verdade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Repercutir a verdade. Como a gente faz isso da melhor forma? Te deste conta que há 10, vamos botar bem longe, 10 anos atrás, o pessoal tinha meio que vergonha de dizer que tinha um pensamento diferente da esquerda. Sim. Tu notaste que figuras como tu, ao longo do tempo, contribuíram para que esse pessoal assumisse? Esses encontros trazem isso, né? Olha aqui, ó, a verdade é essa, vamos também defender publicamente o nosso lado. Houve uma emancipação política muito grande. Aliás, eu trocaria a expressão, falaria em despertar, né? E é engraçado, porque a partir do momento que a pessoa ela tem para si a importância da liberdade, a importância da proteção do indivíduo frente ao intervencionismo estatal, dificilmente ela retrocede nesse modelo de pensamento. A gente vê que os modelos de natureza mais coletivista, de natureza mais socialista mesmo, muitas pessoas se apaixonam por isso, né, em geral na juventude, mas aí com a maturidade, com uma reflexão mais aprofundada sobre as questões, né, do país, da sociedade, do mundo, você vai indo para um modelo que privilegia, prestigia, na verdade, as liberdades individuais, né, inclusive como direitos humanos. E esse despertar, uma vez que ele ocorre, ele é irreversível. Então, a gente pode até ter uma sociedade aí fraturada, né, em relação à visão de mundo, mas cada vez mais eu vejo adeptos aí das liberdades individuais, das liberdades econômicas, do respeito ao indivíduo, né, e da valorização dos patrimônios nacionais. Então eu estou muito otimista mesmo com os próximos anos da política aqui no Brasil e obrigado pela gentileza, eu dou minha singela contribuição. O deputado Zucco agora fala com Conexão Rural, ele que acabou de palestrar aqui para um público majoritariamente jovem aqui e trazendo informações, sobretudo da CPI do MST, que é bem mais complicada essas relações internas, essa forma de atuar do que aparentemente se imagina e do que a grande mídia mostra, né, deputado? A gente entrou numa área espinhosa, um movimento social que realmente prega as narrativas de uma reforma agrária, mas que na verdade, na prática, está cometendo crimes, está sendo financiado muitas vezes por dinheiro público, tem ligação direta com uma política eleitoreira. Então essa CPI, ela pretende realmente falar da importância da valorização da agricultura familiar, do pequeno, do médio e do grande produtor, mas que a gente também deixe muito claro que não cabe a um movimento dito social definir se ele invade ou não uma propriedade, seja ela com produção ou não. Então, espero que a gente consiga avançar ainda mais. Temos mais um mês pela frente, com convites, com convocações, com diligências, com pedidos de informação, com quebras de sigilo, para que a gente possa realmente ajudar ainda mais a agricultura do nosso Brasil. Afinal, ali a pessoa que estava intermediando a sua fala colocou bem, né? E questionou, será esse o modelo mesmo de reforma agrária que a gente quer daqui para frente? Eu acredito que a reforma agrária nesse momento é ajudar o que já existe. É realmente trazer uma infraestrutura, trazer água, trazer luz, trazer saneamento, trazer treinamento para que aquelas pessoas que se propõem a produzir na terra tenham realmente esse intento. E não um movimento político, ideológico, que está em volta não só do MST, mas de outras ramificações de movimentos de luta pela terra. A maioria do nosso público do agronegócio apoiou e manteve esse apoio ao governo Jair Bolsonaro, que agora, nesse pós-governo aí, vem sendo atacado por uma série de questões. A mais recente dela, a questão das joias. Gostaria que o senhor, na condição de defensor desse governo também, que foi, que é e continua sendo, falasse alguma coisa em relação a isso para esse nosso público. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se tem uma narrativa de ataque ao governo que saiu, quando se tem uma parcela grande da imprensa que está sendo financiada pelo governo, acaba que nem tudo que se comenta pode se ter como verdade. Então vamos esperar, vamos aguardar.
realmente a cena dos próximos capítulos para que a gente tome alguma posição. Muito obrigado, viu? Agradeço. Fernanda Aguilin, agora já ex-presidente da Comissão Jovem da Farsul, né, Fernanda? O que dá para fazer de avaliação? Me parece, e eu me atrevo a dizer o seguinte, um legado bom. Tu deixas com uma turma unida, uma turma de amigos. Uma turma muito unida, que segue firme aí no propósito, né, de defender o produtor rural, de trabalhar junto à Farsul, a fortalecimento do sindicato rural, e segue o nosso legado dos jovens em campo, de unir, de capacitar esses jovens para atuar nos pilares, né, político, sindical, federativo, enfim, então de unir esses jovens para também assumir, né, posições dentro do nosso setor. Foram 2 encontros jovens que tu coordenou, né? Esse em Gramado. Teve o online na pandemia, mas depois presencial, sim, em Gramado, ano passado, que foi um evento muito bacana. E esse ano também está sendo muito legal, com uma nova temática, né, do desafio de produzir, né, o nosso desafio fora da porteira. Então, temas muito importantes. Fernanda, eu estava falando agora há pouco com um presidente de um dos sindicatos rurais, a gente falava em sucessão, né? Como é que essa turma agora pega as rédeas da propriedade em relação a como eles pegaram nessa geração que já está aí na casa dos seus 50, 60, enfim. Os desafios me parece que eles só se renovam, né, Fernanda? As dificuldades elas sempre vão ter, né? Sim, dificuldades sempre a gente vai ter, mas eu acredito que hoje a gente vem treinando mais, preparando mais, falando mais em sucessão do que anteriormente. Então, isso já ajuda tanto o pai, o avô, enfim, quanto o filho a seguirem esse caminho, né? E no momento que a gente sabe, político forte também, né? Passamos por tudo isso, tu passou por essa gestão, por uma sucessão presidencial também, que foi uma coisa muito latente, muito forte, né? Mas no final deu tudo certo, está todo mundo vivo. É isso aí, é do produtor, né? É o mercado que interfere, é política, várias coisas, mas que a gente não desiste, segue unido, produzindo, e o cenário mesmo que o Antônio da Luz nos mostrou, que é muito positivo para o Brasil, para o agro, então a gente deve seguir firme e forte. E agora vamos para a CNA? Sim, vou assumir, na verdade, a vice-liderança da nova comissão da CNA, que é novas lideranças, e juntamente com outros jovens que as federações passaram o nome, a gente vai assumir desafios da nossa confederação, desafios do agro. Boa sorte, que tudo aconteça da melhor maneira possível. Vamos continuar dando notícias, né, agora da CNA. Sim, obrigada, Alex. Parabéns pelo evento também. Muito obrigada. Conexão Rural agora fala com Suzana Garcia, que é a nova presidente da Comissão Jovem da Farsul. Em primeiro lugar, uma energia muito boa, né? Tanto na tua posse agora como no evento em si. Mas deve ser gostoso estar assumindo um posto no qual aqueles filiados associados gostam da gente. Eu vi que o pessoal gosta de ti. Que bom, né? A gente fica feliz, né? E como eu estava referindo, a gente quer dar continuidade a um trabalho que estava sendo muito bem feito pela Fernanda. A gente quer dar seguimento a um trabalho muito bom. Então a gente está muito confiante e com muita energia aí para seguir esse caminho aí que a gente tem. Tá com um monte de ideia, né? Ah, tem, com certeza. Muitas coisas já em mente, a gente já tem, na verdade, o próximo evento agora já é sábado, vai ser o nosso primeiro evento como nova diretoria, que vai ser o Viva Mais com Carne, que vai acontecer na Expo Inter. Então a gente até estava brincando aqui agora, ó, acabou aqui hoje, vamos relaxar, mas amanhã de manhã já todo mundo já começa a organizar, né? Então, na próxima semana. Exatamente, falta uma semana. Então, 7 dias já temos o primeiro evento oficial da nova diretoria da Farsul. Tu vê que tu trazendo conteúdo, trazendo pauta para esse pessoal aí, eles se interessam, eles vêm. Que rico encontro esse com os conteúdos apresentados hoje aqui, com os palestrantes que vieram, né? Exatamente, não foi o tema, né? Que a gente pensou foi os desafios do produtor rural, que a gente sabe o quanto como a gente está com desafios, né? Não são poucos. Não são poucos, a gente está passando por uma fase extremamente difícil, polêmica. Então, mais do que nunca, eu acredito que a gente tem que se unir e trabalhar em conjunto para que a gente vença e passe por essas etapas, né? E vamos adiante. Pelo agronegócio, a gente sempre tem que estar junto. Me fala um pouquinho de ti. Tu és da Barra do Ribeiro, né? Eu vi que as tuas raízes são conhecidas da Farsul. E, na verdade, eu sou de Porto Alegre, mas eu trabalho, a fazenda que eu administro atualmente, em conjunto com meu irmão, que é meu sócio, é na Barra do Ribeiro. A fazenda que eu já morei, na verdade, era em Cachoeira do Sul, que foi onde eu morei até meus 5 anos de idade. Mas atualmente estou a minha residência em Porto Alegre e na Barra. Eu moro nos dois locais, assim. Mas a minha comissão, a gente que eu participo, que
que eu fui uma das fundadoras, que a gente fundou há um ano atrás, é a Comissão de Porto Alegre, porque a gente fez exatamente isso, a gente juntou, uniu várias pessoas que têm fazendas próximas e que têm a residência aqui, né? Tipo, residem aqui. Então, assim, elas conseguiam vir para os nossos encontros. Bom, quero te desejar de coração, assim como lá atrás eu fiz com a Fernanda, né? E agora a gente estava falando, pô, tu tiveste nos principais momentos nossos. Quero também estar contigo, né, nessa tua gestão, torcendo sempre e retratando, porque vocês fazem muitas coisas boas. E desde já de coração, uma boa gestão. Muito obrigada, agradeço. A gente precisa muito dessa união dos jovens, de todo mundo que está sempre aí nos ajudando, nos dando voz, deixando a gente falar. Então é com muita alegria que eu converso, estarei sempre à disposição para conversar de novo. Obrigado, boa sorte. Obrigada.